Então, eu chamei a Mônica Oliveira aqui para falar de 3 assuntos. O primeiro é o tópico que a gente parou no vídeo anterior, que são as 12 sugestões comportamentais que eu compartilho no livro para respeitar o masculino. Nós vamos transitar por essas 12 sugestões, algumas delas, conversando aqui juntos. O segundo ponto que eu vou ter que conversar aqui com a Mônica a respeito são os 4 arquétipos femininos, as imagens de referência que a gente utiliza para transitar sobre aspectos do feminino que são tratados no livro e também no grupo, tá? Esses arquétipos femininos são representados por 4 deusas da mitologia grega, que eu vou falar mais a respeito de cada uma delas daqui a pouquinho. Só antes, esclarecer o terceiro ponto que eu vou tratar aqui com a Mônica, que são questões da dinâmica do grupo. Quem recebe, quem conduz, quem participa e como acontece não só a interação energética, como também a física entre esses participantes, tá? Entre esses integrantes do grupo. E é para demonstrar isso que eu chamei a Mônica para conversar aqui comigo. A Mônica vai se apresentar e daí a gente continua a conversa. Oi, gente, meu nome é Mônica, sou fundadora do espaço que leva o meu nome, sou fisioterapeuta, trabalho com microfisioterapia, dou aulas de yoga, aulas de meditação, sou mãe de 2 meninos e sou casada com o Betinho há mais de 20 anos. Eu já trabalho com mulheres há muitos anos. E como a gente trazer esse olhar, né, que a Adri traz aqui no livro sobre esses arquétipos que todas nós temos, como ele é importante a gente trazer essa auto-observação para nos auxiliar no nosso dia a dia, né, em todos os relacionamentos, não só, né, Adriana, no relacionamento homem e mulher, mas em tudo, no trabalho, com os filhos, com nós mesmos, principalmente, né, internamente, porque né? Internamente é importante a gente estar bem, para que a gente possa doar para o outro, né? Não tem como doar aquilo que não temos. Uma inversão na ordem da ajuda, citando aí o mestre Bert Hellinger, você só dá o que tem. E esse conteúdo das deusas a gente quis trazer aqui em vídeo justamente porque é muito importante, é um ponto inicial para vocês começarem a entender essa dinâmica, né? A gente vai falar aqui de forma rápida, é claro que durante os grupos a gente vai aprofundar mais, tá bem explicado aqui no livro, né, Adri? Vocês têm que ler. Tá bem detalhado, mas a ideia da nossa conversa aqui é trazer para vocês mesmo uma coisa mais prática do dia a dia, exemplos práticos para que vocês consigam entender essa dinâmica, como ela é importante, que não é só uma questão intelectual, não é só uma questão conceitual, na verdade, não, né? Não é sobre uma questão de conceitos, mas entender e trazer isso pro dia. Para muito experiência. Para experiência. Pro dia, pro corpo, pra vida. Exatamente, porque é muito diferente você saber um conceito e trazer e aplicar ele. É por isso a importância dos grupos, por isso que a gente está gravando isso aqui, para quem quiser replicar, porque a gente precisa de mais pessoas que sejam interessadas em fazer Quanto isso. mais grupos femininos tiverem por aí, melhor. E isso aí vai só aumentando, né? A gente precisa desse equilíbrio. É fundamental a gente se reunir nesse sentido. E é uma delícia falar das deusas, né? Tem outras, nós escolhemos. Tem várias outras e elas surgem no grupo, tá, gente? Por isso que é legal quem conduz o grupo também ter um conhecimento além do meu livro, das referências que eu trago aqui. E é muito interessante, eu queria começar da gente falar das deusas aqui, de um exemplo muito gostoso que teve lá no grupo, porque a ideia do grupo, como a Adri disse aqui, né, já foi falado sobre a vulnerabilidade, é trazer mesmo, cada uma trazer o seu dia a dia, que esse compartilhamento ele enriquece. E teve uma que eu adorei, que eu acho que a gente pode citar ele, pra gente começar a falar aí das deusas, que ela tava no trabalho, né, e falando que tava lá na Atena. A gente vai falar de Atena, deusa da sabedoria, arquétipo da profissional. Por que é interessante? Eu vou fazer uma introdução aqui, só antes de você contar esse caso, para fazer sentido para quem está assistindo, talvez ainda não conheça como utilizar o conhecimento arquétipo na sua vida, tá? Você vai imaginar o veículo da sua mente como um carro. E nesse carro estão posicionadas essas 4 deusas. Atena, que é a deusa arquétipo da profissional, Hera, que é o arquétipo da esposa, Deméter, que é o arquétipo da mãe, e Afrodite, que é o arquétipo da mulher. E você vai posicionar essas deusas no veículo da sua mente de acordo com o que fizer mais sentido para você dentro de cada situação que você apresenta. Então, às vezes, a Afrodite pode estar dirigindo, mas quem vai estar do lado dela copilotando? Quem vai estar no banco de trás? E quando é a Atena, o arquétipo da profissional, quando ela está dirigindo, quem vai estar do lado? Quem vai estar no banco de trás?
Quem vai fazer, quem vai navegar esses deuses no veículo da sua mente é você mesmo. O que a gente vai trazer no grupo são informações para que você possa fazer isso de uma forma que faça sentido para você e que esteja equilibrada. Porque toda pessoa, não posso dizer toda, mas a grande maioria das pessoas tem uma deusa que tem tendência a dominar. E provavelmente essa deusa foi a deusa que você mais alimentou ao longo da sua vida. Por quê? Porque ela é a que você tem mais habilidade para trazer à tona. Então, por exemplo, a mulher que é muito Atena, estudou demais, leu demais, trabalhou demais e pode deixar dos outros vertentes arquétipas talvez oprimidas, talvez apagadas, talvez até sufocadas dentro do veículo somente. Quando a gente sufoca uma tendência psíquica, ela pode gerar uma reação que vai nos causar sofrimento. Então eu queria fazer essa introdução para a Mônica vai contar esse caso que eu adoro e também vamos trazer outros dos grupos. Não é tão rico que acontece lá naquele grupo lindo, Mônica. Os compartilhamentos são excelentes. Então vamos, ela contou que estava na Atena lá trabalhando, perdão. Isso. Então ela estava no trabalho e ela falou, agora eu estava lá com a Atena no trabalho, cheguei em casa e aí entrou a Deméter, foi cuidar dos meninos. E aí cuidou, deu janta para casa, colocou os meninos para dormir, depois foi lá dar atenção para o marido, entrou lá, E aí depois que estava tudo mais calmo, né, ela chamou o marido e falou assim, agora vem cá, faz uma massagem em mim para despertar a Afrodite. Eu achei muito interessante a forma que ela conseguiu resumir esse transitar por todos esses arquétipos, e é o que a gente faz ao longo do dia, e como que ela conseguiu trazer essa percepção, essa auto-observação, compartilhando com a gente. Ela leu o livro, e aí ela compartilhou lá, depois que ela justamente depois de ter lido, e a gente estava participando do grupo, eu achei assim muito rico essa forma que ela falou. Um ponto interessante dentro do que a Mônica falou, essa observação dessa participante do grupo, de que ela entendeu que ela precisava passar por um portal para permitir que a Afrodite viesse à tona. Né? Isso me lembrou de um capítulo do livro que são os portais da feminilidade, que é exatamente isso. Depois de todas as atribuições que a gente tem ao longo do dia, como entrar nessa frequência que permite que a Afrodite aflore? E o caminho que ele sugere no livro são os portais da feminilidade. O primeiro é a Hora da Deusa. Quem criou esse nome foi uma grande referência para mim, a Marianne Williamson. Então, a Marianne Williamson que criou esse termo Hora da Deusa. A referência dela é a doutora Pat Allen, que eu já citei no início desse livro, e ela fala que a mulher precisa de pelo menos meia hora para fazer essa transição da Atena ou da Hera ou da Deméter, que está na direção do veículo da mente dela, para a Afrodite. Para que essa transição ocorra, a mulher precisa de meia hora, é uma alteração do sistema nervoso. Perfume ajuda, música sem letra ajuda, aroma ajuda, um banho com calma ajuda, o que mais? Então esses são os portais da feminilidade. A Hora da Deusa é apenas um, tá? Os portais são 3. O segundo é o silêncio e o terceiro é a não interferência. É importante que tenha, porque como que você vai sair? Você tá lá no trabalho, a Atena, com a energia masculina, que deve ser, a Atena tem uma energia masculina muito bem delineada, né? Inclusive mulheres que têm a Atena como arquétipo predominante no veículo da mente, são mulheres que transitam bem no ambiente profissional, se dão bem nele, não sentem que são oprimidas ou não se sentem constrangidas em falar, em reclamar, em fazer acontecer. Agora, mulheres que têm como arquétipo predominante deusas que são orientadas para o relacionamento, como é o caso da Hera, que é orientada para o relacionamento marido-esposa, e o caso da Deméter, que é orientada para o relacionamento mãe e filho, essas deusas, é mais difícil para elas, às vezes, se posicionar de uma forma mais incisiva, de uma forma mais firme até. Exatamente porque elas têm a consciência difusa no outro, diferente da Atena, que tem a atenção focada. E para elas, como elas estão muito conectadas com o outro, às vezes é difícil se posicionar, se conectar consigo mesmo. Por isso que é legal conhecer todas e reconhecer todas dentro de você, para que a gente consiga fazer esse trânsito de maneira mais fluida possível e assim representar todas as vertentes que uma mulher pode.
Independente se ela trabalhar no ambiente corporativo ou não, independente se ela exercer o arquétipo materno, por exemplo, com os próprios filhos, ou como professora, por exemplo, ou como uma criança que aparece ali, ela pode utilizar para utilizar a Deméter, não necessariamente com os filhos, apesar que a Deméter ela tem uma vontade enorme de ser mãe biológica, a mulher que tem esse arquétipo forte, né? Assim como a Hera, de casar, assim como a Atena, de ter sucesso, de vencer, de conquistar. E a Afrodite ela gosta de estar no momento presente. Ela aprecia os prazeres sensoriais e sensuais do corpo, ela quer se divertir, entendeu? É por isso que ela atrai, porque ela está curtindo. Ela não está muito preocupada com amanhã ou depois. É por isso que é bom lembrar que todas as deusas têm seu lado luz e seu lado sombra. Quando uma deusa domina o arquétipo do veículo da mente de uma mulher, é bem provável que ela vai entrar no seu lado sombra. Por quê? Porque ela começa a expulsar os demais. E a falta de equilíbrio é que gera sintoma. E por isso que a gente fala que é importante não só para o relacionamento homem e mulher, mas para todos os relacionamentos. Todos. Porque o que a gente também trouxe de experiência no grupo que muitas relatam. Eu não vou sair com esse... As casadas às vezes não querem sair com as solteiras. Sair ou mesmo fazer um grupo juntos. Isso, ou fazer um grupo juntos, ou participar do mesmo grupo, ou se relacionar, né? E outra coisa também, quando a gente começa a entender essa questão do julgamento, que é aquilo de unir. Então você entende que você entende qual arquétipo que está dominando ali nela. E em você. E em mim também. Então, se eu sei que eu sou mais Atena... Por exemplo. E aí a minha amiga, ela é mais, por exemplo, Hera. Vou dar um exemplo legal. Às vezes, há uma mulher Atena, que é casada, por exemplo, conversando com uma amiga Hera, que também é casada. Aí a Atena, totalmente valoriza a independência e a autonomia emocional, chega e fala para a amiga Hera, vamos sair no dia tal, na hora tal? Aí a amiga Hera, com toda a satisfação do mundo, vai falar assim, preciso olhar com meu marido. Mas ela tá muito satisfeita de ter que olhar com o marido dela antes, porque ela faz isso, ela consulta o marido dela para saber o que ela vai fazer, e ela espera também que ele a consulte. A Atena não. Se a mulher, mesmo dentro do casamento, mantém a Atena na direção, ela vai pensar, gente, como assim? Essa mulher tá louca, como assim ela tem que perguntar pro marido? Ela pode julgar a amiga Hera, quando na verdade ela pode simplesmente entender, não, é como funciona a mente dela, pra eles faz todo sentido. Exatamente. E isso traz harmonia no relacionamento e outra coisa. No relacionamento entre as pessoas. Do relacionamento entre as amigas. E também aquilo de não criticar, de não julgar, ou dar, às vezes, conselhos também que não se aplicam pra ela. Porque ela tem aquele modelo, né? De mental. Não, por que você vai perguntar pro seu marido? Não, isso pode não fazer sentido para uma mulher, mas para outra faz, entendeu? Outra coisa que você me lembrou com essa observação que você fez foi a requisição que a gente ouviu dentro do grupo para fazer um grupo exclusivo ou de solteiras ou de mulheres que estão dentro de um relacionamento. Essa requisição, por um lado, faz sentido, porque chega num ponto que para a gente aprofundar o conteúdo é legal ter esse direcionamento. Mas em um outro ponto ele não é benéfico, porque se ele está separando, ele não vai ajudar, né? E é legal também ouvir as duas perspectivas dentro do grupo, isso enriquece o conteúdo, tanto aprofundando dentro de um grupo de pessoas que estão em relacionamento há muito tempo, que muda a conversa, dentro do grupo de pessoas que estão em relacionamento há mais de uma década e dentro do grupo de alguém que acabou de começar um relacionamento. São formas diferentes de se manifestar ali. E de pessoas que estão buscando relacionamentos. Então a gente vai trazer outro tipo de postura, né, para quem está procurando um relacionamento. E uma outra coisa que é importante a gente falar também, que a gente observou, que tem pessoas que estão sozinhas e também não estão procurando relacionamento. E isso é um fenômeno que acontece no grupo. E mas isso eu é chamo importante bastante atenção. É importante, mas eu chamo bastante atenção porque, às vezes, isso pode estar acontecendo por uma forma de proteção. Pode ser que a mulher realmente não queira um relacionamento, mas pode ser que ela esteja... E seja apenas um desapego defensivo. É um desapego que fala que não precisa, mas pode estar por trás aí um medo de sofrimento. Exato. De um relacionamento anterior que foi muito tóxico, enfim, que foi muito sofrido. E também um relacionamento... Ou um relacionamento com o pai. Na linha transgeracional. Na linha transgeracional. Então, olha que interessante. Então, dentro do grupo, a gente observou vários fatores. Então,
pessoas de muito tempo de relacionamento, como o meu caso, por exemplo, que a gente vai aprofundar em determinadas coisas, outras que estão começando agora e que é importante aprofundar em outras que querem escolher, eu quero estar com alguém, eu estou em busca, mas o meu masculino está me travando, eu não consigo. Atenas, em geral, são mulheres assim, Atena muito bem. Às vezes fala, os homens têm, elas usam essa expressão medo. E outras que falam, não, eu tô sozinha e tá tudo bem. E pode estar tudo bem também, né? Tem uma deusa que é a Esha, que a gente fala, que é a que tá solteira, mas não, tá tudo certo. A Esha, ela pode casar, mas a Esha não liga nem pra grandes paixões e nem pra grandes conflitos. Ela meio que se basta. E tá tudo certo. E é importante, gente, vocês que estão vendo, entender que não é um lugar de rotular. Muito pelo contrário. É a gente trazer esse olhar para tudo isso aqui que a gente está falando e é para trazer essa autoobservação, essa presença, essa clareza. E cada um entender, né? Eu tenho um arquétipo, porque como a Adri mesmo colocou, né? Nós temos a luz e a sombra de cada deusa. Então, se eu sei, por exemplo, eu tenho muita Atena. Então, em função disso, eu busquei esse feminino, né? Foi um dos motivos eu estar na caminhada. Eu sempre busquei justamente para trazer esse equilíbrio, porque não tem como a Atena, que está ali no trabalho, fazendo um monte de coisa que eu faço, chegar em casa e continuar a Atena. Eu não vou conseguir dar a atenção que os meninos precisam, eu não vou conseguir dar a atenção que o marido precisa, não no sentido de como que é a palavra? Não subjugar, não é sobre isso que eu quero dizer. Dar atenção que como esposa. Então é para trazer esse olhar, não é para rotular, para colocar, né, de julgamento, muito pelo contrário. Tem que ser, né? Tem que ser leve. A ideia é a gente entender e falar, olha, então é por isso que eu não gosto de sair com aquela amiga minha que tem muita Afrodite, ela me irrita porque eu tenho muita Hera. A ideia é a gente trazer isso mesmo, trazer esse olhar, entender e através da visão espelho, como você falou, isso enriquece muito o grupo. Então é fantástico. Então agora vamos falar de algumas das 12 sugestões comportamentais que a gente compartilha no livro para valorizar o feminino e, consequentemente, respeitar o masculino, porque uma das formas a forma primordial de respeitar o masculino é valorizando o feminino. Das 12 sugestões comportamentais que eu trago no livro, nós vamos falar aqui sobre 3, tá? Eu e a mãe acabou de conversar aqui, definir 3 que a gente vai achar que a gente considera que vão ser didáticas, mas as 12 estão, como eu disse, descritas no PDF que acompanha esse vídeo. E uma observação, gente, que eu acho interessante dessas 12, né, Adri, que quando eu li o livro da Adri, que eu adorei, porque justamente é um passo a paso. Não é que é uma receita de bolo, né? Porque a gente sabe que isso não existe, nem tem a pretensão de trazer isso aqui, jamais, muito pelo contrário. Mas são realmente um passo a paso, um caminho que você pode fazer realmente uma coisa prática. Você fala assim, eu tô entendendo isso tudo aí do feminino, entendi quem que era, quem que é Deméter, mas e como que eu pego e coloco isso na prática? É isso aqui. Então a gente elegeu 3 para falar, mas os demais estão aqui, né? Vale a pena ler. E esses 3 a gente vai comentar aqui, que a gente acha que é bem legal pra gente falar aqui. O primeiro, que eu adoro, é um grande portal para a feminilidade, mantenha-se um passo atrás na comunicação. Essa sugestão, ela serve não só para o relacionamento romântico, como a gente frisa inúmeras vezes, como também para os outros relacionamentos. Agora, como que você vai usar isso vai depender da deusa que é mais proeminente no veículo da sua mente e como essa interação se dá em você. Então, é necessário ter aí um autoconhecimento para a gente saber como transitar. Vamos dar um exemplo. A mulher que tem Atena como a deusa que é mais proeminente. Essa sugestão, ela sempre vai ser útil para ela. Não só no relacionamento romântico, como também no relacionamento profissional. Porque às vezes a Atena já chega com um plano de ação totalmente definido, ela sabe o que cada um tem que fazer e ela só quer delimitar os papéis para que cada um siga a orientação dela, faça o que tem que fazer e as coisas aconteçam e ela vença a batalha. E aí ela pode ser castradora, dominadora, autoritária, se ela não coloca isso em equilíbrio com as demais deusas.
Ao mesmo tempo, a mulher que tem Hera ou Deméter como deusas mais proeminentes no veículo da mente, para ela, às vezes é difícil chegar numa reunião de trabalho e se colocar, e falar assim, não, e falar assim, eu acho que é isso, e falar isso eu acredito que a forma melhor que isso pode funcionar é essa. Então, essa sugestão, ela é muito útil profissionalmente para mulheres que têm a Atena como deusa mais proeminente, e ela pode ser utilizada do outro formato, para mulheres que têm Hera e Deméter, e falar assim, não, que horas que é interessante que eu assuma a condução da comunicação. Isso pode acontecer em qualquer relacionamento. Agora, se o objetivo é trazer a Afrodite à tona, que é a deusa arquétipo da mulher, manter um passo atrás da comunicação sempre vai ajudar. Porque a Afrodite, ela demanda um espaço de silêncio para que ela seja plenamente manifestada. E o lugar de você não estar conduzindo permite que ela aflore de uma forma muito fluida. Então essa é a primeira sugestão que a gente vai trabalhar aqui, que é manter-se um passo atrás da comunicação. Eu vou passar para a Mônica, se ela quiser acrescentar o que eu já disse, ela vai falar de outras duas sugestões que a gente também compartilha no livro. Outro importante que eu acho da gente falar é o deixe resolver os próprios problemas. Como a Adri disse, cada um desses arquétipos, a predominância que a gente tiver de cada um, vai resolver de uma forma. Então, muitas vezes vou dar o meu exemplo, né? Às vezes meu marido chegava com alguma questão, e aí realmente, eu tenho muita Atena, eu chegava, como a Adri falou, com um plano de ação, não vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer aquilo. Às vezes ele queria simplesmente contar, ele queria ali falar, né? E eu, naquele momento, talvez, silenciar, acolher, não com julgamento, não com segurar o espaço. Ele estava querendo só aquilo. Então, mas é assim mesmo, você tem esse jeito mesmo, tá vendo? Mais uma vez você fez isso. Mas é desse jeito. Isso, assim, falando por baixo, né? Porque a gente escuta outros adjetivos no grupo, que não são bons. Não é sobre julgar, mas não... E, primeiro, respeitar o masculino. Não respeitar só o masculino. Porque o homem como masculino energético dentro de nós mesmos. Eu acho muito importante a gente falar disso, porque principalmente em relacionamentos de muitos anos, como o meu, né? Imagina, 24 anos, a gente vai criando um excesso de intimidade. Então eu sempre tenho muito esse cuidado. Intimidade até quando? Ele tem o limite dele, como eu tenho o meu. Muito legal você estar falando isso, quero só fazer um parêntese. Super importante, uma das sugestões é preserve a sua individualidade. Exatamente por causa dessa intimidade que surge em relacionamentos de longo prazo. Eu acho que é inclusive por isso que o livro está fazendo tanto sucesso com mulheres que, assim como a Mônica, estão no relacionamento há mais que uma década, mais do que 2 no seu caso. Essas 2 sugestões comportamentais, se elas observadas de uma forma que fazem sentido para a mulher, elas permitem que a intimidade, porque o que acontece? Os opostos se atraem. Mas os semelhantes é que ficam juntos a longo prazo. Então, conciliar esses 2 fatores dentro de um relacionamento demanda realmente um entendimento aprofundado da dinâmica masculina e feminina. E é para não deixar que essa intimidade acabe com a polaridade energética, o que consequentemente acaba com a química, que essas 2 sugestões comportamentais são tão úteis. Concorda, Mônica? Plenamente. Tem que ter essa intimidade, ela é importante, ela é gostosa, né? E muitas pessoas... crucial. E muitas pessoas buscam isso, né? Às vezes, quando estão em relacionamentos muito supérfluos, elas falam, não, eu queria aquela intimidade, isso é muito gostoso. Às vezes tinha com um, terminou e tem com outro. Mas tudo é justamente o equilíbrio, né? Tudo a gente traz sempre para o caminho do meio, é sair desses extremos. Então, quando a gente voltando a falar dos 12, né? Dele resolver os problemas, então é aquilo de avaliar, de estar realmente ali presente, sem estar ouvindo o que ele fala, mas deduzindo... Sem intenção. Sem intenção, apenas acolhendo. É hora de falar, é hora de só acolher, tá tudo bem. Às vezes naquele dia eu vou só ouvir, no outro dia eu posso trazer uma sugestão. E muitas vezes eu já vinha para resolver o problema, e resolvia. E fazia aquele mundo de coisas. Só que isso, esgotava. Eu ficava muito cansada, eu saía totalmente do meu feminino e ficava esgotada. E isso, com o tempo, eu também tirava dele, eu sentia que poderia tirar
aquilo dele ele conseguir resolver, ele falar, não, eu dou conta, né? Ele sabe que eu tô ali como parceiro, somos parceiros, mas não, eu dou conta de resolver. E também pra gente não trazer uma imagem de mãe, né? Eu sou esposa, eu não sou mãe, eu não vou resolver nem todos os problemas que vier, e muito menos terapeuta, e nem quero ser, tem as pessoas que são direcionadas pra isso. Não, e se você tentar ser, vai acabar com a química. Exatamente vai perder a polaridade. E aí e eu vejo isso em muitos relacionamentos, porque vai se envolvendo ali, não, mas eu tenho o direito de falar isso, porque já tem muito tempo que tá. E não só a pessoa, ele tem que entender, né? E tá tudo bem, se você quiser levar o relacionamento dessa forma, ótimo. Mas o objetivo não é julgar. Não é julgar. E quem vai pro grupo e apresenta isso é porque sentiu que pode se comunicar de uma forma que vai ser mais assertiva, e uma forma fluida, assertiva e que traga polaridade, porque o que a gente quer num relacionamento prolongado? A gente, de muitos anos, a gente quer viver bem, mas a gente também quer polaridade, porque senão, uma vez que a química acaba, não tem jeito. Os três pilares do bom relacionamento, de acordo com a doutora Pat Allen, é compatibilidade, comunicação e química. Porque se não tem química, o relacionamento são de colegas, né? Vira amigo. Exato. E o outro que é importante é o aprecio, né? Que a gente fala muito no grupo, né? Primeiro apreciar o masculino em você, entender quando ele está sendo manifestado, saber valorizá-lo, e depois apreciar o masculino no outro, né? Se você não está num relacionamento, apreciar o masculino que se apresenta para você. Como eu digo no livro, alguém que se ofereça para carregar suas compras, ou abre uma porta, ou... A gente não pode levar isso como... ele acha que eu não dou conta de fazer isso. Não é sobre isso, né? É apreciar isso, é se deixar... Né? Não é sobre isso. Uma vez eu comentei isso com uma amiga, né? Ela, nossa, mas ele me pediu... Ela falou, não, mas ele me pediu, falou pra carregar as sacolas. Aí ela falou assim, ele julgou que eu não dou conta. E ela falou, muito obrigada. E pegou a sacola e levantou. Eu falei, pois eu adoro que carrega minhas sacolas. E quando você faz isso, você não está valorizando o masculino no outro. E outra, se for algum homem com quem você tem uma relação romântica, você está também, de alguma forma, violando a masculinidade dele. Esse é o exemplo sutil de carregar uma sacola. Esses exemplos sutis são muito didáticos, né? Porque exatamente como a Mônica disse, quando o marido dela apresentava um problema e ela tentava resolver, ela estava invadindo o espaço da masculinidade dele, não permitindo que ele exercesse. E a mulher que está no seu feminino, para ela, era o interesse dela que ele exerça a masculinidade dele. Porque quanto melhor alimentada estiver a masculinidade dele, mais bem servida estará a feminilidade em você. Bom, outro ponto que eu queria conversar com a Mônica, que é sobre a dinâmica do grupo. Como eu falei no início, o ideal do grupo não tenha mais do que 2 participantes, porque é legal que todo mundo que queira um espaço para falar possa encontrar esse espaço no grupo, tá? A ideia é que a pessoa que sinta que tem um problema, que pode ser esclarecido pela egrégora do grupo, tem esse espaço para levar esse problema à luz do grupo, tá? Então, por isso, esse número de 2 pessoas, sendo 10 participantes, uma pessoa que conduz e uma pessoa que recebe. E no espaço da Mônica, eu conduzo o grupo e ela maravilhosamente recebe. Inclusive, é legal que haja variação nesses papéis. E para falar sobre essa dinâmica de participante, condutor e host do grupo, que a gente vai conversar agora. E foi muito interessante que nós começamos o grupo, então a gente temos, né, o livro como diretriz, então aqui já tem um conteúdo, assim, muito vasto. Que a ideia é essa, é o que cada uma trouxe naquele dia, porque, ou seja, o grupo ele é dinâmico, é importante entender isso, ele é totalmente aberto e dinâmico. Ao mesmo tempo que ele é leve, ele é fluido, ele é dinâmico, deixa as coisas virem e vai sem receita de bolo, né, para falar, não, deve ser assim ou deve ser assado, mas precisa de ter uma estrutura. Dentro disso aí a gente deixa fluir, mas é muito importante quem está conduzindo, no caso a Adri lá no espaço ela conduz, de estar ali focada, né, em cada um, e eu que estou ali no espaço de receber, de estar realmente, a gente estava falando sobre isso, do hold space, né, de estar realmente ali segurando o espaço, porque em momentos é importante o silêncio,
é importante uma pausa, né? É importante, às vezes, até interromper alguma coisa ali, porque talvez não é o momento de prosseguir. E ali, mais no compartilhar das outras, ela já entende o que aconteceu, ela já tem a resposta, porque às vezes ela vem atrás de respostas. E a pergunta de outra participante esclarece. Esclarece de uma forma muito melhor do que talvez a gente trouxesse aqui do livro. A teoria tá ali, mas essa experiência, essa troca, por isso que o grupo, ele é muito rico. Muito. E quando a gente fala de egrégora, quem não conhece egrégora, né? Não é todo mundo que tem. Quando a gente está no grupo feminino, a gente cria-se uma egrégora ali que tem toda essa energia do feminino, né? Mais uma vez, não com rótulos, mas é um lugar seguro, é um lugar que ali, quando a gente se entrega mesmo, a gente está ali aberto, né, para o que vier, a gente consegue deixar aflorar de forma muito intuitiva aquilo que é necessário olhar, aquilo que é necessário curar, né, alinhar, equilibrar. Então, essa egrégora é importante. O campo que reuniu aquelas pessoas e que permitem que elas se mantenham juntas. Isso. Né? Importante também mencionar que no espaço da Mônica o grupo é exclusivo para mulheres, mas o grupo não precisa ser. Né? A gente tem até um grupo misto, e aí vai depender do chamado que a pessoa que vai conduzir e receber esse grupo receber. Né? O grupo pode ser de pessoas de todas as orientações sexuais possíveis e imagináveis que estejam com a vontade de aflorar, incitar, explorar a sua feminilidade, trazer essa vertente à tona. Não importa quem está performando o masculino e o feminino, a gente sabe que ele existe para os dois. Então a gente traz esse olhar, não rotulando, né, dessa forma. Um outro ponto que é importante falar também nessa dinâmica entre quem recebe e quem conduz o grupo é essa dança do masculino e feminino está sempre acontecendo, tá? E ela fica bem clara nessa dinâmica de quem recebe e de quem conduz o grupo. O que eu sugiro? A pessoa que conduz o grupo, ela entender a seriedade do papel que ela assumiu, se ela se dispor a fazer isso. Então, no dia que você marcar o grupo, esse dia seja um dia que, claro, você não vai deixar de fazer as suas outras atribuições por causa disso, mas você vai se organizar de uma forma e que você vai chegar nesse lugar onde vai acontecer o grupo sem pressa. Porque se você estiver correndo para chegar lá, você não vai conseguir estar no lugar que você precisa para conseguir segurar o espaço para a pessoa que está se vulnerabilizando no grupo. Então você tem que o ideal é que a pessoa se organize para ir com calma pro grupo. No caminho ela vai encantando, fazendo uma meditação, se colocando no momento presente, estando dentro do seu corpo. A gente fala muito disso, de experienciar o corpo energético. E é importante buscar, né, Adri, muita informação também, porque a gente tem que ter um cuidado de outros grupos que eu já participei e às vezes aconteceu uma identificação. Por exemplo, quem está ali participando traz uma questão e que é uma questão sua, de sofrimento. Da pessoa que trouxe, da pessoa que tá. Isso, você está no grupo, eu estou aqui conduzindo o grupo, você traz uma questão, Mônica, aconteceu isso comigo também aconteceu, e eu estou em sofrimento com aquilo, e talvez eu ainda não integrei essa sombra, talvez eu ainda não, eu não consegui ainda, porque é um processo, não é porque a gente sabe do conhecimento, sabe o caminho que a gente consegue alinhar, né? É um processo, integrá-lo, é um conhecer caminho. intelectualmente E integrar esse conhecimento são coisas diferentes. Então é muito importante ter essa maturidade, se eu posso falar, maturidade energética. E como a Adri diz, além do livro, ler outras coisas, entender e principalmente, antes de começar o grupo, fazer uma meditação, se encontrar, se alinhar, porque senão vai projetar os seus medos, que todos nós temos, né? No outro. Então, ao invés de... É um fenômeno que acontece no grupo. Acontece muito. Ao invés de ajudar, então a outra veio, ele fez isso comigo. Mas e aí você tá ferida com aquilo porque aconteceu ou porque tem uma história de alguém próximo, enfim, isso é muito comum. Somos aí humanos. A gente segue a dinâmica. Consciência, olha, isso aí ativou um gatilho meu. Autorregulação emocional. Nossa, tô me sentindo triste, tô me sentindo ofendida com isso que foi dito, tô me sentindo humilhada, tô me sentindo, seja lá o que for que a pessoa tá se sentindo.
Esse fenômeno que eu falei que acontece no grupo é que às vezes a pessoa que é engatilhada começa a querer ditar regra para a pessoa que trouxe aquele gatilho. Na hora que isso acontece, se é você, essa pessoa que está ditando a regra para alguém, saiba, opa, fui engatilhada. O que eu tenho para aprender com isso? O que você faz? Visão de espelho. Vira para você. Tem uma lição aí, ela é importante. Por isso que é tão importante o centramento. Centramento. De quem está conduzindo, igual você disse. E aí quem está conduzindo, ela já vai no feminino, tá? Tá totalmente passiva ali. E enquanto isso, quem está recebendo fez as inscrições, tá guardando uma água, um chá, um lanche, depende da dinâmica que ela resolveu fazer ali no espaço ou na casa, não importa, ou no espaço que essa pessoa providenciou. Então tá cuidando dos lugares, tá cuidando das pessoas que vão, quem não vai, quem confirmou, quem não confirmou, se tem um preço, se não tem, se pagou, se não pagou. Então essa pessoa que recebe tá no masculino, enquanto a pessoa que vai conduzir tá totalmente feminina, ela não sabe. Ela tá indo lá simplesmente para segurar o espaço. Quando chega no grupo e abre o trabalho, a pessoa que está conduzindo entra no masculino. Ela está conduzindo o grupo. Para você conduzir, você tem que estar no seu masculino. É claro que você também vai entrar no seu feminino. Quando alguém faz uma pergunta, você está ouvindo. Só que você está ouvindo, você está passivo, você está ali recebendo. Você entra no seu feminino. Na hora que você vai responder, você vai para o masculino. Olha essa dança, acontece o tempo todo. Mas a partir do momento que a pessoa que está conduzindo abriu o trabalho, ela entra no masculino. E a pessoa que está recebendo entra no feminino. Que é o quê? Segurar o espaço, não só para quem está conduzindo, como para quem está participando. O que é segurar o espaço? Olhar sem julgamento. Assim como verificar se tem alguma necessidade ali que pode ser atendida. Alguém que precisa de uma almofadinha para sentar mais confortável, alguém que o ar, ou o ventilador, ou seja lá o que for para ficar mais fresco, mais frio, né? O conforto dos participantes. A pessoa que segura o espaço também está com a consciência difusa no outro, assim como focada no que está sendo trazido. Precisa da Afrodite para você fazer isso. Porque a Atena tem consciência focada. Na hora que você está falando com a Atena, ela tem consciência, ela está envolvida em um trabalho, ela está focada naquilo ali. O mundo está acabando, ela nem vê. A Deméter e a Hera não tem consciência difusa. Ela percebe se o outro gostou, se o outro não gostou, se o outro está se sentindo bem, se o outro não está se sentindo bem. Variações no humor, no clima, no tom. A Hera Deméter tem facilidade para conseguir compreender isso. Por isso que a Atena sem a Hera Deméter pode ser muito cruel, porque ela não percebe o nuance emocional da coisa. Agora, para você fazer esse papel, que é a pessoa que está recebendo, que tenha não só a consciência difusa no outro, mas também focada no assunto, você precisa da Afrodite. Porque a Afrodite, como diz a doutora Giana, livro As Deusas e a Mulher, ela é uma deusa alquímica. Ela consegue estar completamente focada no que você está falando com ela, que você acha que você é a última pessoa do mundo, assim como ao mesmo tempo atenta para tudo que está acontecendo à volta dela. A Afrodite tem a habilidade de fazer isso. A pessoa que está recebendo está exercitando a Afrodite dela ali. Enquanto ela está atenta pelas necessidades dos participantes, assim como do condutor ou da condutora, e também focado no que está sendo dito. É uma posição que eu adoro. E é legal que haja essa interação à medida que os participantes do grupo sentirem que eu, por exemplo, pedi licença para a Mônica para receber. Agora, a pessoa que conduz também pode participar. Quando que a pessoa que conduz vai participar? Quando ela tem algum assunto que aflora a vulnerabilidade dela, que ela queira trazer para a luz do grupo. Gente, estou com essa questão em relação à feminilidade, gostaria de participar hoje para levantar esse assunto e ouvi-lo à luz de pessoas que estão reunidas, preparadas e abertas para prover, para gerar o espaço para que aquilo ali seja levado à luz. Né? É um lugar muito lindo, é um prazer fazer isso. De uma forma amorosa, né, Adriana? De uma forma amorosa, compassiva. Segura, compassiva. Você não tem medo de falar, você sabe que se for expor uma vulnerabilidade, expor uma sombra, ela vai ser abraçada por todos ali em conjunto. E o mais importante, o que elas vão ouvir, que é uma coisa que durante esses anos de consultório, né, e eu escuto muitas mulheres, muitas vezes elas vinham me contar algo, por exemplo, que elas já haviam conversado com a amiga, mas a minha amiga me deu essa dica. Percebe como a gente falou aqui de vários arquétipos, que cada uma tem um modelo mental? Então, às vezes, você vai falar com uma amiga
E é importante, né, ter amiga, conversar, isso é importante. Só que a gente tem que ter esse cuidado, porque muitas vezes pode ser um conselheiro do caos. Porque o que faz sentido para quem está dando conselho não necessariamente faz sentido para quem está recebendo o conselho. E por isso que o grupo, eu tive essa vontade, por N motivos, como vocês estão vendo aqui, é muito rico um grupo, né? Um deles também é esse. Por quê? Porque ali é um local seguro, como a gente está falando, é um local que vai trazer, não é que o que está sendo falado ali é certo, não é sobre isso, a gente não tem essa prepotência. A ideia é se afastar um pouco desse conceito de certo e errado, porque o conceito de certo e errado envolve uma opinião. Envolve um rótulo. E uma opinião necessariamente é apenas a conclusão que você chegou baseado na análise de suas memórias. Então, por melhor que seja a minha opinião de qualquer outra pessoa, ela está limitada pela sua memória, pelo que você aprendeu. A nossa opinião é uma coisa rasa. O nosso objetivo é ir para dimensões mais profundas, que transcendem a opinião. A gente aprende e ganha consciência das deusas, das vertentes energéticas e psíquicas que navegam pela nossa mente. Para quê? Para que a gente ganhe, para que a gente expanda a nossa consciência, enxergue de um lugar que está acima disso. Não acima no sentido de ser melhor ou pior, acima no sentido de ser mais profundo. E com isso a gente consegue entender, receber e abraçar um outro de um lugar que não é de julgamento, é de amor, é de compaixão, é do feminino, né? É do feminino, e você vai saber como colocar de acordo com o seu arquétipo, com a sua energia, com aquilo que faz sentido para você. Você vai conseguir acessar mesmo a sua essência e entender o que faz sentido para você, independente do que o externo traz, né? Porque as respostas estão sempre aqui dentro. Então, nunca vá num grupo achando que você vai encontrar as respostas lá. Não é sobre isso. Nós vamos incitar que você encontre as suas respostas que está aí dentro. Tudo que vai ser falado. O objetivo não é dar respostas. O objetivo do grupo é nos conectar com a parte de nós que já tem a resposta. É esse o objetivo do grupo. Então é isso, gente. Se você reconhece a importância e sente a vontade de trazer à tona esse aspecto tão importante das nossas vidas, vem com a gente. Você é muito bem-vinda, bem-vindos todos. Eu agradeço, Mônica. Obrigada por estar aqui comigo. Obrigada por ter segurado o espaço para que essa estrutura tenha sido criada. A sua participação foi fundamental para que isso aconteça. E eu que agradeço, Adri, esse livro maravilhoso, né, que está trazendo uma ferramenta transformadora que eu amei. E quem quiser participar, for de Belo Horizonte, quiser participar do nosso grupo, está super convidado, vai ser um prazer receber. E quem montar os grupos também, quiser nos convidar, né, Adri? Nós vamos, vai ser um prazer receber. Abraço para todos.